Olá, tudo bem? Sou Fábio Lacerda, especialista em custos. Desde 1998 eu precifico e custeio os meus próprios produtos, ou seja, são mais de 23 anos trabalhando, aprendendo, colocando na prática, ou seja, a mão na massa, para criar um método que seja simples, porém muito eficiente para custear e precificar produto. Hoje nós vamos falar sobre custo variável. Mas o que é o custo variável? O próprio nome já diz. Custo variável é aquele que varia de acordo com a produção ou a venda de algum produto. Custo variável é o mesmo custo direto. Você pode dizer custo direto ou custo variável. É mais comum você escutar, você ver nos livros, na internet, nos artigos, o custo variável, aquele que varia de acordo com a produção de um bem ou serviço. Existem outras nomenclaturas para custo variável, existe outras denominações, porém essa custo variável é aquele custo que está diretamente ligado ao produto ou ao serviço. Pronto, isso basta. Nós temos que tornar o custear nosso produto e o precificar nosso produto uma coisa mais simples, porém deve ser eficaz, tem que funcionar. Trago para vocês hoje a minha tabela. A tabela de como eu faço o meu custo variável, o custo variável dos meus produtos. Tem uma tabela, a minha tabela ela está no Excel e tal, mas não há necessidade você ter um Excel para você fazer isso aqui. Vou explicar de forma simples, você pode fazer no caderno seu aí tranquilamente. Lógico que Excel ajuda a internet, né, os meios de comunicação, os computadores, tablets, celulares, tudo está aqui para nos ajudar, nos orientar. Mas existe, eu sei que tem aqueles empresários que têm dificuldade de lidar com números, de lidar com Excel, de lidar com essas tecnologias. O meu método não tem necessidade nenhuma de você utilizar um computador. É mais fácil? Claro que é. Tudo fica mais fácil com as tecnologias. Beleza? Então vamos lá. Tabela de custo variável. Aqui eu ponho a referência do meu produto. A referência que eu vou dar um exemplo para vocês é 100. Né? Aqui você coloca a referência que for o seu produto. Se você coloca números, às vezes coloca o nome do produto, alguma coisa que distingue que essa tabela refere a um produto especificamente. Você vai escrever da melhor maneira. No meu caso eu uso numeração mesmo. Isso aqui é a minha referência mesmo. Eu tenho um produto que chama 100. Para quem não sabe, né, os vídeos eu já falei, eu sou produtor de calçados. São 23 anos que eu trabalho, que eu tenho uma indústria na área de calçados e venho precificando e custeando produto desde então. Então isso aqui é uma tabela, um exemplo, né? Eu mudei os números aqui, mas basicamente essa aqui é que eu utilizo. Melhorei algumas coisas ao longo dos anos, mas até hoje 2021, eu utilizo essa mesma tabela no Excel. Eu tenho um programa, um software na empresa, utilizo ele para N outras coisas, mas para custear e precificar produto, achei muito complexo, cheio de muita coisa que não precisa estar ali. Aí eu continuo utilizando a minha tabela, eu utilizo alguns números dele para me ajudar aqui, mas na verdade o custo e o preço dos meus produtos são feitos através dessa tabela que eu vou explicar para vocês agora. Lógico que hoje nós vamos falar de custo variável, né? Nós temos outra aula para falar do custo fixo e tem outros assuntos também para a gente montar realmente um custo. Mas hoje nós vamos especificar, vamos desmitificar, vamos tirar esse monstro da nossa frente, o que é esse tal de custo variável. Então vamos lá, custo variável, o próprio nome já diz, é um custo que varia de acordo com a produção. Se eu produzir, eu tenho custo. Se eu não produzir, eu não tenho aquele custo. Diferentemente do custo fixo. Independentemente da produção, eu tenho custo fixo. Por exemplo, aluguel, por exemplo, água, né? Internet, telefone, são custos fixos. Mas, voltando aqui, tabela de custo variável. Então, o meu produto, a referência é 100. Vou fazer para vocês aqui 3 itens que compõem o meu produto, apesar que o meu produto aqui, essa referência deve compor mais ou menos uns 20 itens aqui. Mas vai ficar maçante eu explicar todos eles, é repetido. Eu peguei 3 exemplos que exemplifica bem como fazer a tabela. Vou explicar passo a passo, bem tranquilo, bem
devagar mesmo, para vocês entenderem e custearem e levantar o custo variável dos seus produtos, dos seus serviços também. Então vamos lá. Aqui é a descrição, né, do item que compõe a referência 100. Então a primeira aqui seria uma palmilha. Palmilha de 10 milímetros. Vou passar um traço aqui, que vai ser o meu primeiro item. Certo? Não vou explicar para vocês no detalhe da descrição, porque aqui vocês vão descrever o produto de vocês, o que compõe o produto de vocês. Por exemplo, um empresário que produz cadeiras. Ele vai colocar aqui a madeira, né? A madeira, escrever a madeira, qual tipo de madeira. Ele vai escrever aqui o estofado, quantos metros do estofado A, do estofado B. Né? Uma pessoa que fabrica, por exemplo, copo descartável, né? A matéria-prima do copo descartável ali, se eu não me engano, é PVC. Aí a pessoa usa aqui, ó, PVC, escreve aqui. Então, assim, aqui é de extrema importância você colocar todos os itens que varia de acordo com a produção. Embalagens unitárias, embalagens coletivas, né? Tudo tem que ser discriminado aqui. Isso aqui é um trabalho simples, você vai ver que não tem nenhuma forma complicada, porém você precisa fazer esse levantamento. Ele tem que ser feito produto por produto, porque o preço será feito produto por produto. Muito bem, então meu primeiro item é a palmilha de 10 milímetros. Essa palmilha, o consumo dela na minha empresa é feito de que forma? Eu consumo dentro da minha empresa, ela é consumida em metro quadrado. Apesar dela ser comprada em quilos. Eu compro do meu fornecedor em quilos, porém na minha empresa, no meu almoxarifado, ela entra como metro quadrado. Eu tenho que fazer essa regra de 3 aqui. Transformar ela de quilo para metro quadrado. Se for o caso de vocês, tem que fazer a mesma coisa. Então, a unidade de consumidora é metro quadrado. Tá, em 1 metro quadrado, qual o rendimento dessa palmilha de 10 milímetros? Eu tenho uma tabelinha aqui que eu já peguei. Ela rende 15 pares. Unidade de consumo no metro quadrado. E ela rende 15 pares por metro quadrado. Ok? Preço unitário. Quanto que custa este metro quadrado? Custa R$ 37,93. É o custo unitário deste produto. A palmilha de 10 milímetros, 1 metro quadrado, custa R$ 37,93. E ela rende 15 pares a cada metro quadrado. Então, para me achar, aqui vem a primeira fórmula. Até aqui você só tem que escrever. Agora aqui vem a primeira fórmula que você deve fazer. Preço por par. Muito simples. Vou pegar o preço total, o preço unitário e dividir pelo rendimento. Eu já vou ter 2,53. Então aqui já é uma divisão. Vou até usar uma caneta vermelha aqui para facilitar. Vou circular esse número aqui, certo? Para vocês verem que existe uma fórmula. Mas a fórmula é muito simples. Repetindo, dividir o preço de metro quadrado pelo rendimento, que é 15 pares por metro quadrado. Eu vou achar um total por par de 2,53. Isso que cada par que eu produzo eu vou gastar esse valor em reais, né? Esse produto me gera crédito de ICMS. Algumas empresas têm crédito de ICMS, outras têm débito. Quando eu compro de fora do estado eu tenho um crédito, quando eu compro dentro do estado eu tenho outro crédito. Então, geralmente algumas empresas têm geração de crédito. Se tiver, você tem que saber o percentual. Isso vem na nota descrita a nota. Se está gerando crédito para você ou débito. Geralmente nota de outros estados gera débito. Dentro do meu estado gera um crédito para você. Então, esse produto ele não gera crédito nenhum para mim, para a minha empresa. Então, eu coloco 0,0. Se ele gerasse 6, então seria menos 6%. Porque como ele está gerando crédito, ele vai abater 6% desse valor. É um crédito para a empresa, então é menos 6%. Depois eu volto e repito tudo de novo, novamente, sem problema. O IPI. Este produto gera IPI para minha empresa? Eu tenho que pagar IPI? Aqui é Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa palmilha, esse item aqui, ele gera para mim, eu tenho que pagar 3%. Então, 3%. E ele é mais. Por quê? Eu tenho que pagar os 3%. Então, eu tenho que aumentar ele aqui, ó, no custo.
por par. Diferentemente do ICMS, que é um crédito. Crédito eu vou diminuir desse valor. O IPI, como eu tenho que pagar, eu tenho que colocar a mais. Isso tudo em planilha de Excel fica bem mais simples, né, de fazer, mas estou explicando passo a passo, caso vocês queiram, né, os meus lucradores, a partir de agora vou chamar todos vocês de meus lucradores. Quem é lucradores e lucradoras? É aqueles empresários, sobretudo aqueles de pequeno e médio porte, que desejam, anseiam ter um rendimento de lucro líquido de até 30%. Você pode dizer para mim, mas eu já tenho aqui na minha loja, eu trabalho com 50%, 60% de margem. Margem é diferente de lucro. Margem é lucro bruto, né? Você tem que bater ali algumas coisas ainda. O lucro líquido mesmo, aquilo que sobra no seu bolso, eu estou sugerindo 30%. Que é uma margem que ao longo de 23 anos eu fui lapidando e cheguei nesse número, e é um número de extrema importância e é um número que é possível de ser praticado no mercado, e é um número também agrada o empresário. Sei que tem mercados, tem N mercados, N nichos de mercados que trabalham com a margem superior a essa, e sei também que tem mercados que trabalham com margem inferior a essa, mas eu peguei uma média ao longo desses anos, ajudando outras empresas a custear e precificar esses produtos. Eu cheguei numa margem ideal de 30%. Então, aquelas pessoas, aqueles empresários que desejam trabalhar em cima dessa margem, em busca dessa margem, se ainda não está atingindo, que eu vou convidá-los a chamá-los de meus lucradores e lucradoras. Então, voltando aqui, o IPI, se esse item, palmito 10mm, contém 3%, tudo isso em nota fiscal, você sabe, o seu contador sabe, ou você mesmo pode pegar a nota e lá tem. Se existe IPI, qual o percentual? Cada produto tem um percentual. E este produto tem frete? Eu pago frete para chegar até na minha empresa? Não. Quem paga é o fornecedor. Existe o frete, né? Esse material eu compro no Nordeste, então tem um transporte do Nordeste para cá. Porém, quem paga isso é o próprio fornecedor. Então, neste caso aqui, eu não tenho frete. Muito bem. Dá um total de R$ 2,60 por par. Aqui dá um total de R$ 2,60 por peça, né? Aí cada um adapta aqui ao seu negócio, à sua realidade. O importante é você saber como fazer o custo variável, né? O que você vai fazer, o que precisa ser feito. Aqui nós poderíamos apresentar mais um monte de outra coisa, mais uma série de outras coisas, mas não há necessidade. Isso é o que basta. Não precisa mais nada você decifrar a não ser isto, dentro de custo variável. Perfeito. Isso aqui eu trabalho dessa maneira há 23 anos e é assim que funciona para mim, graças a Deus. Segundo item, é um tag. É uma etiqueta de papel. Esse tag é uma etiqueta de papel que eu coloco no chinelo, no produto que eu fabrico. A gente chama lá de tag. É um emblema, uma etiqueta promocional. Falando um pouco da história da empresa e tal, e vai fixado no produto. Como que ele funciona? Como é a unidade consumidora dele? Ele é consumido em unidade. Pode colocar por peça, unidade. Ou seja, cada par aqui é consumido por unidade. Na minha planilha de consumo vai por unidade. Beleza. E o rendimento? É 1. Por que é 1? Porque em cada par de produto eu coloco um tag. O preço unitário é o preço que você está pagando, é o preço que você vai olhar na nota fiscal, lá você vai, né, buscar esses valores lá na sua empresa. Você tem que buscar esses valores, você tem que estar ciente desses valores, né? Não dá para fazer custo nas coxas, não dá para fazer custo de qualquer jeito. É simples, você vê que aqui tem tem uma fórmula de divisão, você tem que subtrair um percentual, aumentar um percentual e somar um frete. Só. Coisa mais simples, não tem jeito. Porém, você tem que extrair esses números, buscar lá na sua empresa, no seu negócio, todos esses números, né? Não tem jeito. É um trabalho mesmo a ser feito. Mas não é difícil, ele é um trabalho às vezes demorado, tal, mas não é coisa difícil não. Quanto que ele me custa? Por quanto eu pago?
cada tag? Eu pago 14 centavos. Então a divisão aqui é o preço unitário dividido pelo rendimento. 14 centavos dividido por 1 é igual a 14 centavos. Ok? Porque é 1, né? A divisão 0,14 dividido por 1 é igual a 0,14. Muito bem. Existe ICMS neste produto? No meu caso, não. Ele não tem ICMS. Existe IPI? Esse produto gera algum IPI? Eu tenho que pagar algo no IPI? Não. Também esse produto não gera. Zero também. Existe frete? Também não. Quem paga o frete é o fornecedor. Muito bem. Então, quanto que me custa? Quanto que vai ser colocado no produto? Somando tudo, dá um total de 14 centavos. Parece bobo, parece óbvio. Mas, se você não colocar um 14 centavos, pode trazer complicações para você no final do ano, no final do período, né? Você acha que isso aqui é um valor irrisório e acaba que não é. Não é. No custo de produto, nada é irrisório. Nada pode passar. Mais um item aqui, vou colocar mais para baixo, eu quero dar um exemplo depois aqui. Solado. Ele é consumido dentro da minha empresa por par. Unidade de consumidor aqui é por par. Por que o tag não é por par? Porque o tag eu uso um por par. Aqui é o par mesmo. Tem o pé esquerdo e o pé direito. O rendimento. Em cada é 1. Quanto que custa? R$ 4,55. Preço unitário. E o preço por par se repete porque é um par só. R$ 4,55. Tem ICMS incidido sobre esse produto? Não tem. Tem IPI? Também não tem. Como que eu sei se tem ICMS e tem IPI? Através dos nossos fiscais ou do seu contador. Contador. Você tem que olhar com ele. Ou então as próprias notas ali você também consegue olhar direitinho. Né? Se tem. Só que aqui, ó, por que eu escolhi esse exemplo? Aqui já tem um detalhe. Aqui eu tenho frete. Quem paga o frete sou eu. Eu pago 14 centavos. Vou botar um total de 4,69. Por isso que eu peguei 3 exemplos. Um exemplo tem IPI, o outro exemplo é um item muito baratinho, 14 centavos só que vai embutir, e peguei um item que tem frete embutido. Não consegui nenhum item que tivesse ICMS embutido, porque a minha empresa está enquadrada no sistema que se chama RET, e esse sistema não gera crédito ICM não. Eu tenho outros benefícios, mas não gera crédito não. Por que eu deixei esse espaço em branco? Pelo seguinte, aqui tem um detalhe. Vou repetir isso aqui, ó, de uma forma diferente, que é interessante. Tag, estou repetindo aqui em cima, só para uma dinâmica, vou até repetir com outra cor aqui. A unidade consumidora dentro da minha empresa, é unidade mesmo, é uma unidade. Isso aqui é a unidade dentro da minha empresa. Eu posso comprar no caso de palmilha, eu compro em quilo do fornecedor, porém dentro da minha empresa, o trâmite lá dentro da empresa é feito em metro quadrado. Aqui tem um detalhe. Geralmente eu coloco um percentual de descarte para alguns produtos. O que é esse percentual de descarte? Se eu colocar uma unidade, 14 centavos, repetir isso tudo aqui em cima, eu tô dizendo para mim mesmo que é o seguinte, que todos os tags que chegar, todas as etiquetas que chegar na minha empresa, 100% delas serão utilizadas nos produtos. E isso não acontece. Por que não acontece? Uma rasga, é um colaborador que deixa cair, estraga. Então, assim, sempre algumas vão se perder no caminho. Não tem jeito. Pode ser aqui, pode ser na FIT, pode ser na China. Sempre tem um percentual de descarte. Você deve lutar, você deve encorajar os seus colaboradores, você deve trabalhar muito para que esse descarte seja o menor possível. Quanto menor o descarte, mais lucro você tem. Então, por exemplo, em vez de eu consumir eu poderia usar aqui 0,95. 0,95. Ou seja, eu estou tirando 5% para descarte. 5% vai se perder dentro da empresa. Vai rasgar, vai sumir. Então eu deixo 5%. Então, de 14 vai para, vamos lá, mais ou menos aqui, 16. Ah não, perdão. Continua 14, certo? O preço é 14 centavos
Porque o preço que eu estou pagando é um só, não muda. É 14 a 14. O que vai mudar é o preço por par. É esse preço que vai mudar. Porque o rendimento foi menor que 1. Eu tirei 5% aqui para descarte, né? Deixei 5% separado para descarte. Então aqui vai para, acho que 16 ou 17 centavos. Que agora não tem a tabelinha aqui agora. Esse exemplo que eu trouxe para vocês agora aqui. Beleza. O CMS é 0, o IPI continua sendo 0, o frete também é 0. E aqui vai mudar para 17 centavos. Ah, Fá, mas aqui deu só 3 centavos de diferença. Não vamos fazer conta disso? Tem que fazer. Tem que fazer. Porque se você produz 200 pares por dia, ou 200 peças, alguma coisa, tudo bem, a venda não vai nem afetar muito. Mas quando você passa a produzir 1.000 por dia, 2.000 peças por dia, aí essa diferença que tem uma significância muito grande. E eu, apesar de ser dono do meu negócio, eu ajudo outras empresas. E hoje eu ajudei a empresa que produz, né, no meu caso de calçado, 2.000 pares dia. É empresa de médio porte, com aí seus 120 funcionários, né, até 150 funcionários. Então, aqui faz a diferença. E aqui é até mais fácil nessa empresa aqui se perder os 5%. Aqui eu dei um exemplo, gente. Pode ser 5, 3. Você tem que saber. Tem que medir, acompanhar, lutar para que aquele número seja menor. Neste caso aqui eu não coloco o descarte da palmilha, por quê? Quando eu faço o rendimento, eu já faço o rendimento colocando o descarte. Existe uma máquina, uma prensa, eles vão sendo cortados ali e ele vai saindo ali. Esse caso aqui é até maior, aqui realmente chega o descarte, que chega em 10% mais ou menos, entendeu? Isso aqui é jogado fora, né, no lixo. Mas já está embutido os 15. Aqui os 15 já é líquido mesmo, por isso que aqui não coloco. Como aqui eu não tenho um rendimento, eu não faço um rendimento que é 1 mesmo, eu teria que fazer no TAG. No solar também é a mesma coisa. Se eu achar necessário, sobre que eu perco muito solado, que eu perco alguns solados, 1, 2 pares e tal, eu devo colocar também 0,95, 0,98, depende. Pessoal, viu que é de forma simples fazer uma tabela de custo variável? Não tem nada complexo. Tem nenhuma forma extraordinária. Dentro do Excel tem, porque aqui essa planilha aqui, esse total, ele pega um mais 0 aqui, menos 0, ele faz uma conta muito complexa. Mas eu por anos eu fiz aqui no papel, no caderno. Depois que eu passei para a planilha de Excel, vamos lá, recapitular tudo novamente de forma simples e prática. A minha intenção é tornar a sua vida, a vida da sua empresa, lucrativa, mas que você faça o custo e o preço dos seus produtos, do seu serviço, do seu produto, de forma simples, porém de extrema eficiência. Beleza? Então, a descrição, você coloca tudo que tem dentro deste produto. Aqui tem embalagem unitária, embalagem coletiva, aqui são uns 20 itens mais ou menos. Beleza, vai discriminar tudo. A unidade que é utilizada dentro da sua empresa, apesar que você pode comprar de uma maneira, mas utiliza a sua empresa de outra. Por exemplo, a palmilha eu compro em quilo e uso o manuseio dentro da empresa, ou seja, o controle dentro da empresa, lá da empresa, é feito em metro quadrado. O custo desse metro quadrado custa R$ 37,93. Apesar que eu pago lá no quilo do produto, eu pago R$ 17,90. Só que eu faço a conversão. Eu pego quilo, né, multiplico pela... Eu sei lá, eu peço um metro de palmilha, um metro desse material aqui, peso ele, entendeu? É feito assim. Eu pego 1 metro quadrado, vou lá, não peço o pessoal cortar para mim não, eu mesmo lá corto na faca 1 metro quadrado certinho, vou lá e peso. Deu tantos quilos 1 metro quadrado, multiplico pelo 17,90 que eu pago, chegou nesse valor, R$ 37,93. Vou lá nessa prensa, mando cortar, corta aí. Aí vai lá e corta, deu 15 pares. Já o descarte já foi ali junto, né? A sobra já foi tudo, né? Já resolveu tudo. Então, eu tenho R$ 37,93 por cada metro quadrado
divido pelo rendimento, que é 15, vou encontrar um custo por par de 2,53. O custo unitário por metro é de 37,93, dividindo pelo rendimento, né, que cada metro quadrado rendeu 15 pares, eu tenho um custo por par, um custo por unidade de 2,53. Muito bem. E no ICMS, ele é gerado um crédito. Geralmente, algumas empresas geram crédito para a sua empresa. Se for o caso que a sua empresa recebe esse crédito, você deve constar eles no seu custo variável, para ficar uma coisa justa, para ficar o custo ficar mais dentro da realidade possível. Porque se você não colocar esse valor, aqui deu 15 centavos, 6% de 2,53. Da mesma forma que você não colocar 14 centavos, que custa o time aqui, e não abateu os 15, o seu custo pode ficar inviável. Ou seja, quando você vai fazer o preço de venda, isso aqui vai ter um fator, isso será um fator fundamental. Então nós estamos trabalhando agora os miúdos, os números pequenos, poucos números, mas para chegar no número total lá embaixo, que é o custo total variável, para depois a gente fazer a precificação e o custo do produto total. Ok? Então, eu fiz uma conta aqui, só para simular, né? Vou até escrever de novo aqui, só para vocês entenderem. Aliás, precisa não, né? Então, o ICMS, se ele é um crédito para você, você vai abater desse valor. Então, menos 15 centavos. O IPI, ele nunca é crédito. O IPI é quando você paga. É um produto sobre imposto sobre produto industrializado. Isso aí você paga mesmo. Alguns itens têm e outros não. Né? Depende de cada insumo, de cada matéria-prima. Se caso tem, ele é só positivo. Você tem que pagar por ele. Aí você tem que embutir os 3%. Frete, para esse item eu não tenho. Quem paga é o fornecedor. Quando eu negocio a compra, eu negocio o frete junto. E aí, tem um total de 2,60 por par deste item. No caso aqui, se tivesse o IPI, seria 2,45. Desculpa, perdão. Se tivesse o ICMS, o custo cairia para 2,45. Porque o ICMS é um crédito. A sua empresa paga o ICMS, mas aí é outra aba, é outra história. Porque nós estamos fazendo apenas de custo variável. Parece ser uma coisa complexa, gente, mas é muito simples. Muito simples mesmo. Tem nenhuma conta difícil, nenhuma conta complexa, não. O custo por par é dividir o unitário pelo rendimento, você acha o custo por par. O ICMS você vai diminuir do custo por par. É um crédito que você recebe quando você compra essa matéria-prima. O IPI você vai aumentar se tiver e o frete você vai aumentar se tiver. E aí você vai descrever aqui todos os itens. Todos. Insumo, matéria-prima, embalagem unitária, embalagem coletiva, sacola, se tiver. Tudo que compõe o seu produto, seja ele qual for, tem que ser descrito aqui. Eu já ajudei algumas empresas que esse campo aqui, essa descrição aqui, passava de 60 itens num único produto. Você vê o tão complexo que é algumas indústrias, né? Trabalhar com 60 itens num único produto. Com cor diferente, com textura diferente, enfim. Eu quis mostrar para vocês o que seria um custo variável, o que é. Isso aqui é o jeito mais simples. Qualquer lugar que você for procurar sobre custo variável, eu vou explicar a você 1 milhão de outras coisas que não está errado, que não podemos aumentar isso aqui, dar outros nomenclatura, outros nomes. Você pode ir, tem N coisas que você pode colocar aqui. Essa tabela pode crescer muito, mas não há necessidade. Eu, ao longo dos anos, resumi a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Pra você ter noção, quando eu estava procurando algumas tabelas de custos e tal, eu estava pedindo aos meus amigos e tal, para me apresentar as tabelas deles, como eles faziam o custo, precificação e custeação de produto, eu deparei com uma que aqui tinha quase o dobro, aqui nós estamos com 8, tinha 14 ou 15 colunas aqui, descrevendo outras coisas dentro do produto, entendeu? Por exemplo, aqui tinha o percentual, tinha uma coluna, ela mostrava o percentual de cada item
representa no total do custo variável. Por exemplo, a palmilha aqui representava 10% do total do custo produto. O solado representava 30%. É uma métrica interessante, importante, interessante a gente, né, saber, representa 30%, outra representa 10%, mas não necessária. Por isso eu resolvi tirar. Não é necessário para você formar o preço de venda, o custo produto. É interessante saber, meu solado representa X% do meu produto. Tá, legal saber disso. Isso vai afetar no custo do seu produto e no preço de venda do seu produto, saber se o solado é 30% ou 40%. Não vai afetar. Por isso eu resolvi tirar. É um exemplo que eu dei para vocês, mas tem N outras coisas, né? Isso foi ao longo dos anos. Essa eu lembrei porque tem uns 4 anos que eu tirei ela dali e refiz a tabela tirando ela e ficou mais limpo, ficou mais slim, mais clear, né? Mais tranquilo de fazer um custo. E a minha intenção aqui com vocês é fazer um custo de forma simples, porém de extrema eficiência, que é um método que eu utilizo há mais de 23 anos, né? Que eu venho trabalhando esse método, e um método simples, porém de tamanha eficácia. Um forte abraço a vocês. Este é o jeito que eu faço o meu custo variável. Simples, com apenas 8 colunas. Um forte abraço a todos vocês e vamos viver. E lembrando que viver é mais que respirar.